Porque uma das coisas que a gente ouve muito é no pós-operatório, essa paciente olha no espelho e não se reconhece, se sente mal e tudo mais. Isso acontece de fato? Super. Distúrbio de imagem, a pessoa já tem distúrbio de imagem, tá? Qualquer pessoa tem. Se você se olhar no espelho do seu quarto, você se enxerga de um jeito. Se você estiver passando na rua e tiver um vidro espelhado, você fala assim, nossa, mas eu dei uma engordada, hein? Essa roupa aqui não tá muito boa. A percepção do cérebro, ela é completamente diferente. Então, eles já não se percebem assim. Quando eles chegam, e eles começam a perder peso, nem tudo na bariátrica são flores, tá? Perfeito. Ótimo. Então, eu costumo dizer que o grande quê da cirurgia bariátrica tá aqui, na cabeça. Por quê? É muito prazeroso comer. Sem dúvidas. É muito, assim, você pode estar, você fica 1 hora na academia, você põe uma batatinha na boca, nossa, que delícia, né? Então, assim, tudo, muito comer, beber, e tem que ser assim. Mas a cirurgia bariátrica, ela quebra um pouco disso. Eu costumo dizer que é como uma criança. Você fala para a criança, está na hora dela comer, você põe a comida que ela mais gosta e põe a comida aqui e fala para ela assim: vamos brincar? Ela vira para você e fala: vamos. Porque ela não tem essa relação que a gente tem com a comida. Ela não tem isso. Então, o que eu acredito é que a cirurgia bariátrica, ela corta um pouco esse cordão umbilical. Só que ela corta muito bruscamente, Sim, uma pancada só. numa pancada só. Então, às vezes, até a própria visualização da comida, o tamanho do prato, como você vai comer, o tamanho do seu garfo. E uma coisa muito, assim, frequente, a pressão social. Pô, Uhum. mas você não vai comer? Pô, mas eu fiz isso aqui pra você. Pô, mas eu fiz com tanto carinho. Se for vó, então, Exato. Essa menina tá estranha, depois fez essa cirurgia aí, olha, não. Não, manda voltar, reverter isso aí. E o próprio paciente não sente. Ele não tá sentindo fome, entendeu? sim. Só que aquela pressão, né? Aquela coisa. Então eu costumo dizer na primeira consulta, eu falo assim: qual a sua relação com a comida? Se você for uma pessoa muito gastronômica, se você for uma pessoa que todos os seus programas giram em torno da mesa, comida, afeto, talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho mais Até antes de operar. antes de operar. Eu não operaria. Não Olha operaria. que legal, curioso isso. Porque esse paciente vai ficar triste. Vai cortar até aquele grupo de amigos que saía para comer Exato, vai sempre. mudar a vida dele social. Eu pergunto, como é que é a sua vida social? Sai muito para restaurante? E aí, e os seus amigos? Sempre sai para comer, né? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, vou sair com meus amigos, vou levar um bolinho, ou vou levar não sei o quê. Vamos tomar uma, não é? Exatamente. Então, isso vai mudar. Mas não quer dizer que você não possa sair com seus amigos. Não quer dizer, a gente precisa começar a separar, porque senão isso vai ser muito dolorido para o paciente. E esse distúrbio da imagem, o paciente você já orienta desse risco e já põe, talvez às vezes, tem aquele paciente que você já sente, esse aqui vai sentir mais a pancada, que nem esse raciocínio seu, e você já coloca um psicólogo, ou sempre tem um psicólogo. Sempre, é obrigatório, né? Então, a equipe multidisciplinar é sempre o endócrino, o psicólogo e o nutricionista. Eu acho que o principal fator de sucesso na cirurgia bariátrica é o acompanhamento psicológico. Nem tanto. O acompanhamento nutricional é muito legal, mas o psicológico ele é fundamental para você não se boicotar, para você entender, ter paciência, que aquele é o momento, que vai passar, que você não quer mais comer. Mas eu não como nada, eu não tô comendo nada, porque eu reservo, mas eu não tô comendo nada. Falei, mas é assim, fica tranquilo, não tá comendo nada. Mas você tá com fome? Não, não tô. É aquela coisa, não é quando você tá de regime, alguém abre uma pizza do seu lado, você fala, meu amigo, vou ter que comer. Não, você olha para aquilo e fala, pelo amor de Deus, tira esse negócio aqui. Já.
Então, assim, e aí a pessoa ela não pode se excluir socialmente daquilo, senão fica muito pesado para ela, entende? Então, eu acho que esse acompanhamento é muito importante. Outra coisa que eu sempre, dicas, Opa, a gente gosta demais de dica. tire fotos do processo. Se Fotos, acompanhar. fotos. Você olhar uma foto é diferente de você olhar no espelho. Muito diferente. A visão que a gente tem uma visão meio que deturpada. Na foto a gente consegue comparar, voltar. Então eu acho legal. Mesma roupa, tira foto. A gente vai tirando foto. Não se pese todos os dias. Isso é super Nossa, imagina importante. passar na cabeça da pessoa, aquela pessoa fica desesperada. Eu tenho que perder 1 quilo, eu tenho que perder 2. Mesmo porque não é assim. Não se pese todos os dias, mas tire fotos do processo. Tire foto com 2 semanas, depois tire foto com 40 dias, tire fotos na academia, vai tirando. Às vezes até para estimular, né? A pessoa vendo o resultado acontecendo. Que às vezes a pessoa se olha no espelho aquele dia, pô, não aconteceu nada. Mas você vai olhar no fato, na foto, no peso. Exatamente. Às vezes a pessoa olha e fala, ah, eu acho que eu engordei. Aí olha na foto, nossa, eu tava magra nessa foto, mas eu tô com o mesmo peso. Então, tudo isso acontece. Eu tenho um grupo de apoio, assim, de WhatsApp, que elas ficam trocando essas fotos, e trocam Olha que legal. experiências, e trocam. É seu grupo mesmo, você que montou essa estrutura. Eu montei, eu não tô lá, Sim, sim. mas eu montei, para deixar elas bem à vontade. E falando das experiências, às vezes troca receita, troca isso, troca aquilo, porque eu acho que o ser humano ele precisa viver em comunidade para ser menos pesado, né? A gente já vive numa cidade difícil, E cada quase vez não tem pior, né? tempo. Eu acho ainda, eu sempre falo isso, que às vezes eu dou umas viajadas nas consultas. Eu acho que o nosso cérebro não acompanha a velocidade de informação que a gente tem. Uma hora vai pifar. A ansiedade cresceu demais, né? Cresceu demais, distúrbios psiquiátricos cresceram demais. Então, eu acho que isso é esse anseio, né? Outro dia eu tava assistindo uma novela da tarde, assim, a moça foi pra casa do outro, o outro ligou. Oi, ela já chegou aí? Hoje em dia a gente manda localização. Tô chegando. Ligou no telefone fixo, sabe? Então. Tipo, eu vou me entregar a idade, que eu vou começar de ficha de orelhão, calma aí. Ah, Pelo menos a sua eu não vou nem me arriscar, mas a minha eu não queria entregar, não. Em relação à depressão, o paciente, mesmo todo esse acompanhamento, existem esses pacientes que evoluem com depressão? existem. Existem. Exatamente por quê? Acho que o principal fator de risco é a falta do acompanhamento psicológico. Tem uma coisa. Às vezes, a mídia coloca a cirurgia bariátrica como uma. Ai, eu vou ficar bonitona, eu vou isso. Falavam de mim, agora olha como eu tô e tal. E induzem na população uma falsa ideia de que se eu fizer aquela cirurgia tudo vai mudar. E na verdade, não. A cirurgia é só uma ferramenta para você melhorar suas comorbidades, melhorar sua mobilidade, para te dar mais tempo de vida. Ótimo. Mas às vezes isso as pessoas confundem um pouco. Então essas pessoas elas acabam, oh, mas cadê? Cadê, né? Esse momento que eu estou esperando, essa virada de chave. Isso não existe, né? É só na novela que existe. Na virada de chave, a coisa que vai acontecer. A vida é todos os dias, aos poucos. Cada vitória, cada conquista. Então, eu acho que isso pode acontecer sim. Fora isso, eu já vou fazer um gancho aqui. Existe uma coisa que chama troca de compulsão. Isso que é uma das coisas que eu fiquei curioso também que eu li. Ai, a cirurgia. Ah, não sei o quê, a prima do tio, da vizinha, da coisa, fez essa cirurgia aí. Nossa, agarrou no álcool, agora fica pra rua. Certeza que você já ouviu isso. E não é, né? Não é. É que a comida, ela já não é tão mais prazerosa, né? E que às vezes, socialmente, você precisa estar com alguma coisa na mão. Então, o paciente, ele sente aquela necessidade daquela dopamina que ele não tinha mais. Só que a bebida desce bem, né?
A própria pressão da turma em A volta, né? pressão, então assim, ele pode trocar a compulsão. E troca álcool, cigarro, compras. Mas teve uma paciente minha que trocou por academia. Olha, 13% de gordura corporal. né? Tem que tomar cuidado também, né? Por favor. Débora Seco que se cuide.